Bem, nós estamos aqui na casa do irmão Edson, nesse culto, nesta sexta-feira, que é 17 de maio de 2024. Nós queremos falar hoje sobre vidas secas e vidas frutíferas. Vidas estéreis que não produzem nada de bom, produz frutos ruins, amargos, espinhosos. Vamos falar do discipulado cristão. O nosso texto está em Lucas 8, 4 a 15. E esse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele fala da parábola dos 4 solos, dos 4 tipos de chão. Então, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus Cristo, ele contava parábolas, pequenas histórias para exemplificar realidades da vida, do mundo espiritual. E ele chama aqui de mistérios do reino de Deus. Ele vai falar aqui de 4 tipos de corações, e cada coração corresponde a um tipo de solo que produz ou não produz. Preste atenção o que esse texto diz, porque ele vai responder em que estado está o seu coração. E vai responder quem é você. Se você é um solo, um chão duro que não entra semente, se você é um coração que tem um chão, um solo, que tem uma pedra bem grande embaixo, só uma camadinha de terra em cima, e quando a semente bate, porque não pode se aprofundar, logo ela sobe. Mas porque ela não tem raízes, o sol queima. Vai falar de uma que também germina, mas os espinhos a sufocam. E finalmente, o 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, é chamado de terra boa. Ou seja, só ela é terra boa, as outras é terra ruim. Ruins no sentido de não acolher a palavra de Deus. E como não acolhe alegremente, voluntariamente a palavra de Deus, não vai produzir os frutos maravilhosos da palavra de Deus, mas vai produzir só coisa ruim. E aqui você vai ver que esse fruto bom, ele é um fruto, esse solo, ele persevera em produzir coisas boas. Então, fazendo a leitura, eu vou convidar a missionária Carmita para fazer a leitura de Lucas, de 8 a 14. E outra caiu na boa terra, e nascida produziu fruto. Então é do 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos
o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Muito bem, vamos fazer a oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado. Pedimos que o Senhor venha usar o Teu Espírito Santo para entendermos essa porção da Tua palavra, da Bíblia Sagrada, e venhamos, Senhor Deus, através dela, ter certeza de quem é que nós somos, em qual dos 4 corações o nosso coração se enquadra, e que nós possamos, Senhor Deus, ser um coração de terra boa, um coração que acolhe com alegria e sofreguidão a Tua palavra. Por isso, germina, flora, frutifica, dando grande abundância de frutos e de bênçãos. Nos que agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, eu queria que você prestasse atenção aí, porque esse texto, essa parábola do semeador, ela fala dos mistérios do reino de Deus. Você vê pessoas aqui na terra que você pensa que conhece, mas o que vai definir o que essa pessoa é o coração dela. E os 3 primeiros corações são de pessoas perdidas, pessoas que irão para o inferno. Aqui fala que o semeador saiu a semear, e é dito que essa semente é a palavra de Deus. Então está falando dos pregadores do Evangelho. O semeador é um pregador do Evangelho. E é dito aqui que 4 tipos de pessoas ouviram a mesma mensagem do Evangelho. Uma não deixou essa palavra entrar, e o diabo logo tirou, porque tinha um coração muito duro. O outro recebe com alegria, contente, desses que aceitam Jesus Cristo no primeiro culto que vai. Mas como realmente ele foi na folia, ele não refletiu de fato que era ser discípulo de Jesus, quando, assim como o sol, quando bate em uma plantinha que não tem raiz, logo ela seca, então vem a provação, vem a dificuldade e essa pessoa desiste. Aí vem o outro que também aceita a palavra, até se torna um crente, pelo menos ele acha que é, mas a ganância das riquezas, os prazeres mundanos o fazem se desviar. E então tem um aqui chamado terra boa, que é o verdadeiro crente. Ele produz, uma semente produz 30, outra produz 60, outra produz 100. Então, olha o que é dito no versículo 5. Um semeador saiu a semear, a plantar. Semear é plantar. E quando semeava, plantava,
caiu uma semente junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então tem alguns corações que muitas pessoas já passaram por cima daquele coração, magoaram, decepcionaram, revoltaram, e esse coração vai ficando duro, vai ficando fechado, não confia mais nada, nem ninguém, nem Deus. Aqui, então, Jesus estava falando em uma época em que a maioria das pessoas não vivia da agricultura ou então do pastoril. Tinha também quem fazia artesanato, cerâmica, de couro, mas a maioria eram agricultores. A maioria procurava um pedacinho de terra para plantar. E então isso que Jesus está falando, está revelando o mistério dos reis de Deus. Assim como vocês conhecem o que acontece quando se planta uma semente, assim também é a palavra de Deus. Você vê que nós fazemos os cultos ao ar livre, e já faz muito tempo, e parece que só agora caiu em uma terra boa, né? E deu fruto. Inclusive está com a gente. A semente caiu numa terra que Deus vem preparando há um bocado de anos aí, e ela nem sabia, mas Deus estava preparando o coração dela para receber a semente. Talvez muita coisa deixou o coração duro. Tinha a pedra, a pedra da amargura, da revolta. Tinha também as tentações por riqueza. Tinha as preocupações com a vida. Mas com o passar do tempo, a pessoa tirando tudo isso, deixando o coração pronto para quando ela ouvisse o Evangelho, ela dissesse: eu quero Jesus mais do que a vida. Mas alguns não deixam o coração se aradar, não. Você nota que quando o agricultor vai plantar, ele tem um instrumento chamado arado, com as lâminas, que geralmente é puxado por um boi, e aquela lâmina sai rasgando a terra. Quando ela bate uma pedra, o agricultor vai lá e tira a pedra. Quando ela bate uma torceira de espinho, o agricultor vai lá com a enxada, tira aquele espinho e prepara a terra. Então Deus veio preparando o coração do Edson. O coração de todo mundo é terra ruim, mas o que vai acontecendo na vida vai preparando. Deus vai quebrando aqueles torrões duros, Deus vai arrancando aquelas pedras grandes. E a pedra pequena, o arado bate, e o agricultor vai lá e tira. É uma pedra que não é tão grande. Mas quando ele bate numa rocha lá embaixo, aí não tem como ele passar o arado, ele fica só a terrazinha em cima. E ele sabe que a semente que cai ali não vai ter duração. Aí então ele cai numa terra que tem muita erva daninha. É tanta erva daninha, e mesmo ele arrancando, quando a semente cai ali, em pouco tempo a erva daninha toma conta. Então você está vendo aqui que as pessoas facilmente entenderam. Aquele pessoal, a maioria não sabia ler, eles tinham uma vida muito difícil, a perspectiva de vida deles era em torno de 40 anos, com 40 anos já estava cego, sem dente. E a pessoa sem dente não tem como fazer a digestão pela mastigação e morre logo. Então era um pessoal muito infeliz. Mas Jesus disse: olha, o problema maior de vocês não é viver numa época muito difícil, de muita opressão, de muita tribulação. O problema de vocês está no coração. Então, essa palavra ela é tão importante que ela é repetida nos 3 primeiros evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, porque eles contam a mesma coisa, com ligeiras variações, acrescentando detalhes. Lucas, ela é muito importante, porque a interpretação que Jesus dá, ela vai servir
de paradigma, ou vai servir de base para você entender a mesma palavra que está em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas. Então você vê como Deus dá valor a essa questão do coração. A Bíblia diz que Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas a aparência engana. Porém, Deus vê o coração. Então, quando Deus olha para uma pessoa, Ele vê se aquele coração é terra dura, se é terra com uma pedra grande embaixo, se é terra cheia de erva daninha, e se é uma terra que se deixou arar, se deixou arrancar as pedras. Uma pedra dessa pode ser uma covardia que essa pessoa sofreu e ela ficou com a raiva, com a ira, um desejo de vingança. Mas aí ela abriu mão, deixou com Deus. Então a pedra foi arrancada. Então essa palavra é repetida 3 vezes. E essa palavra ela trata da questão da salvação. Ela trata da questão das escolhas. O primeiro, aquele coração duro, escolheu rejeitar a palavra. Ele não deixou de entrar. Talvez ele chegou onde estava um culto ao ar livre, onde estava um culto campal, onde estava sendo pregada a palavra. Ele se aproximou, sentou perto, ficou em pé, como a gente vê que acontece ali nas segundas-feiras. Mas a palavra entrou no ouvido, ele parou por curiosidade, escutou, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Não, isso não é para mim, não. Então, continuando, esse texto fala das escolhas. Aquele segundo que tem a pedra grande embaixo é a pedra da carnalidade, do nosso eu. Essa pessoa aceitou Jesus Cristo, mas a sua vontade, ele escolhe fazer sempre a sua própria vontade. Ele quer fazer sua vontade, então quando vem a tribulação, ele cai fora. Aquele que está cheio de erva daninha, está cheio de espinhos, também ele quer ser cristão, quer ser crente, mas ele também quer usufruir das coisas do mundo, vive preocupado só com as coisas do mundo, e vai se desvanecendo, vai enfraquecendo até abandono. Porém não, o outro deixou que o arado de Deus rasgasse o seu coração, tirasse as pedras grandes, que arrancasse a erva daninha, rasgasse o que estava duro, quebrasse, ele se quebranta, ele se humilha perante Deus. Então você nota ali aquele campo, o primeiro diz que um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava ou plantava, caiu uma junto do caminho, e foi pisado, e as aves do céu a comeram. Jesus vai dizer que essas aves do céu é o diabo, são os demônios. Quando o crente está ouvindo, o telefone toca. Quando se chama ele para a igreja, estava falando com o rapaz hoje, a igreja dele começou um curso, e ele sempre tinha folga no final da semana, que ele é militar. Mas depois que a igreja começou esse curso de liderança que ele queria assistir, todo domingo ele era escalado. Eram 9 aulas, ele só conseguiu assistir a primeira. Era como se o diabo não pedisse, né? Diz aqui, e outra caiu sobre a pedra e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. Não tinha umidade, porque aquela camadinha de terra, aquele pouquinho de terra em cima da pedra, se chover, nasceu, quando o sol brilha, quente mesmo, tira toda a umidade. E os outros evangelhos dizem que porque não tinha raiz.
nem tinha a umidade da palavra, ou seja, ela não mantém a palavra no coração, escuta a palavra, mas não permanece. Que a Bíblia fala da água da palavra. A palavra é para a vida do crente como a água é para uma árvore. Sem a árvore seca e não dá fruto. Esse é o chamado solo rochoso. No versículo 7 diz: e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Então aqui são ervas daninhas. São aquela, é incrível, né? Como as ervas daninhas crescem rápido. Na primeira chuva elas são as primeiras a crescerem. E tentam sufocar a plantinha que foi plantada. Quando o agricultor plantou, a semente da erva daninha já estava lá, não precisava ser plantada. Aí, em pouco tempo, ela cresce e sufoca. No 8 diz: outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto. As outras não conseguem produzir fruto, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Há 3 tipos de coração que não produz fruto para Deus. Mas essa daqui produziu fruto a 100 dizendo em estas coisas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então é muito importante nós prestarmos atenção nisso aqui. Aqui no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo disse, falando dessa palavra, que a semente é a palavra de Deus. Como é que você escuta a palavra de Deus? O que está impedindo você de obedecer a palavra de Deus? O primeiro tipo de terra era tão duro, tão amargurado, tão revoltado, não tinha como ele ouvir a palavra de Deus. Às vezes, os crentes ouvem a palavra de Deus como se estivesse ouvindo o jornal do meio-dia ou o jornal da noite. Interessante. Mas não é isso. A palavra de Deus, ela é, primeiramente, a maneira de Deus falar com os homens é através de toda a natureza. Diz que os céus revelam a glória de Deus. A natureza revela Deus, mostrando, por exemplo, que as coisas da natureza são tão bem feitas, as flores, os passarinhos, todas as coisas se encaixam de uma forma inteligente, com um propósito inteligente. Então isso mostra que Deus tem um propósito, não só para os passarinhos, mas para o homem. Porém, Deus fala de modo especial através da sua palavra. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa palavra é que dá entendimento, essa palavra é que capacita a agir com sabedoria, com discernimento, para evitar o que é ruim, evitar as ciladas para o mal que levam as pessoas a fracassarem, até morrerem precocemente, e ao mesmo tempo mostra os caminhos da virtude e da bênção. Então ele diz claramente: a semente é a palavra de Deus. Deus vai julgar cada pessoa baseado exatamente na sua reação à palavra de Deus. Como é que você reage à palavra de Deus? Seu coração está endurecido para receber? Você até recebe, mas o desgosto, a revolta com problemas da vida faz com que essa palavra logo desapareça. Os que têm um coração duro, o diabo vem e tira. Os que têm amargura no coração e não querem dar perdão, a palavra não passa muito tempo.
Os que estão iludidos, pensando que nesse mundo vai ter felicidade se tiver dinheiro, se tiver riqueza, ou então até pobre, mas vive desesperado, pensando se amanhã vai ter comida, se depois. Estão preocupados com as coisas da vida, que no seu coração não há espaço para ter fé. Nós vemos como o diabo atua. Quando Jesus Cristo está explicando essa parábola, olha o que ele diz: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, eles chegam a ouvir. Talvez estejam na igreja, eles se sentam no banco, escutam como todo mundo está escutando. Mas durante a pregação, ali tem 4 tipos de ouvidos, 4 tipos de coração. O primeiro diz que está ouvindo, que ouvem a palavra de Deus, porém vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo, para que não creiam. Na hora que ele está ouvindo, diz: mas as outras religiões diz outra coisa, a filosofia diz outra coisa, a minha experiência, eu não tenho visto Deus sendo muito bom comigo. Isso é o diabo tirando. E é interessante que eu falei para vocês que essa parábola ela é repetida em Mateus, Marcos e Lucas. E em Lucas, o Lucas ele diz que quem rouba a palavra do coração, ele usa para o diabo o título diabo. Mateus usa o título maligno e Marcos usa o título Satanás. Então em Lucas, o diabo, o caluniador, aquele criador de confusão. Então cada um dos evangelhos destacou um aspecto da ação de Satanás na vida de uma pessoa para lhe roubar a palavra. Então, como o diabo ele cria confusão no coração daquela pessoa, na cabeça daquela pessoa. Mateus destaca o aspecto dele como maligno, poderoso. Ele consegue fazer com que essa pessoa tenha a sua atenção desviada da palavra de Deus para as imundícies desse mundo. E em Marcos, Satanás, o adversário. É como se a pessoa está ouvindo o Evangelho e o diabo está dizendo no ouvido dela do jeito que disse para ela. Não é do jeito que ele está dizendo não, viu? Não é bem desse jeito não. Ele está sendo muito radical, ele está sendo muito severo. E então o apóstolo, aliás, esse aqui, o Lucas, o escritor do Evangelho, ele diz: então vem o diabo, que causa confusão na cabeça dele, para que ele não creia, porque se ele cresce, será salvo. Então qual é o propósito do diabo? É impedir a pessoa ser salva. Já no primeiro coração, ele cria confusão, como o diabo ele cria confusão, como o maligno, ele semeia coisas imundas na cabeça da pessoa, como Satanás, ele coloca todo tipo de obstáculo. Mas se eu for crente, eu vou perder meu emprego. Se eu for crente, aí ele vai pensando algumas coisas. Então, não crer para ser salvo. Nós sabemos que para ser salvo é preciso se arrepender e crer. Mas aí o diabo diz: não, mas ele está dizendo aí que quem não se arrepender e crer está no inferno. Mas a Igreja Católica diz que mesmo que você morra sem salvação, você ainda tem chance no purgatório. Os espíritos, não é.
desse jeito, que só quem se arrepender dele será salvo. Na verdade, você é salvo por boas obras. A própria Igreja Católica diz que as boas obras é que salvam. Outros dizem que é a fé mais o batismo. A Bíblia não diz que o batismo salva, só a fé que salva. E o batismo é um testemunho que a pessoa dá porque foi salva. Outros já acrescentam que é fé em línguas. Você só é batizado no Espírito Santo se falar línguas. Quando a Bíblia diz que todo aquele que é crente é batizado com o Espírito Santo e que não tem nada a ver com línguas estranhas. O fato é que o diabo cria confusão. Mas aquele que ouve o Evangelho, ele diz: o que crê, o que ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa pessoa que é terra boa, ela acolhe a pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela acredita naquilo que Jesus Cristo disse sobre a salvação. E ela decide produzir frutos. Isso é muito importante. Lembra que o verdadeiro crente, terra boa, coração que é terra boa, produz frutos. Então, o coração, aqui diz que o diabo vem e tira do coração. Então, nos 4 solos está em vista o coração. E para se referir à pessoa mesmo. Por isso que, quando a pessoa é salva, ela é convidada a dar seu coração para Jesus, a convidar Jesus para entrar em seu coração. Jesus Cristo disse que eis que eu estou à porta e bato. Quem entrar, ele disse: eis que eu estou à porta. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, quando esse terra boa escuta a palavra, que Deus já vem preparando ele desde que ele nasceu, chega um momento que ele diz: entra, Jesus. O Espírito Santo deu força para ele abrir o seu coração. É exatamente o do versículo 13. Diz: e os que estão sobre a pedra, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da aprovação se desviam. Ou seja, a gente vê muita gente entusiasma, crente entusiasmo, com aleluia, com glória, pulando o tal do reteté para Jesus, mas aquilo é fogo de palha. O crente que é terra boa, ele é sereno. Ele produz o fruto sem precisar alarde, sem precisar espetáculo. Eu quero terminar essa parte aqui, mas antes, só comentando que aquele caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com as preocupações de riquezas e prazeres da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, muitos até fazem algumas coisas pelo Evangelho, mas pelo motivo errado. Aqui não é o fruto que Deus gostaria que ele desse, não é o fruto que vem da fé. É um fruto que ele tem dinheiro, então ele chega, a igreja está precisando de uma bancada, eu dou a bancada toda. E ele dá até a bancada para se mostrar. O fruto tem de ser aquele fruto do Espírito. Mas, olha o que diz aqui o da terra boa. A importância de perseverar. Você nota que o primeiro caiu fora, o segundo se desviou durante a provação, e o terceiro, quando ficou rico, se desviou.
ou então a pobreza e o desgosto por não ser rico desviou. Então você pode se desviar por ser rico, ou por ter sido rico e ter perdido a riqueza, ou por nunca ter conseguido a riqueza, você termina por se desviar. Cadê 27 vindo para a igreja, o crente fica rico? O crente fica rico, eu não fiquei, aí se desvia. Mas olha aqui, ó. E o que cai em terra boa? Esses são que ouvindo a palavra, eles escutam mesmo a palavra. Os outros ouviram, desde o primeiro eles ouviram, mas só escutaram, não receberam de verdade no coração. Ouvindo a palavra, conservar a palavra, não deixa o diabo tirar, não deixa a aprovação tirar, não deixa o mundanismo, as preocupações do mundo tirar a palavra de Deus do coração. Ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, um bom testemunho, e dão fruto com perseverança. Ou seja, é importante que o crente não desista nunca da sua fé. Não esmoreça nunca, não importa que o diabo está perseguindo, que o diabo está dando vantagens mundanas, ou está oprimindo, tentando tirar o juízo dele. Aqui diz que produz fruto. A vida dele é uma colheita maravilhosa. Ele não é apenas um crente emocionado, cheio de alegria, enquanto tudo está bem, quando o negócio esquenta, ele pula fora. A alegria dele, como a irmã dele, eu sou feliz não porque tudo me vai bem. Ela é feliz mesmo na cadeirazinha de roda dela, porque a felicidade dela está em Cristo. Ela persevera. Dia a dia, ela não se afasta, não importa a provação, não importa a tentação. Então, como é que eu sei qual é o meu tipo de coração? Se você já fez uma decisão para Jesus, você vai ver se você é um verdadeiro discípulo de Cristo e você persevera, não importa o que aconteça. Não importa se o sol estiver lhe queimando, não importa se os espinhos estão lhe furando, não importa se o diabo está lhe perseguindo, mas dia a dia você, em paz de espírito, você vai produzindo fruto. Você vai mostrando o seu compromisso com Cristo. Seu compromisso com Cristo está acima de tudo. Então essas são as lições desse texto. É um texto que fala dos tipos de seguidores que Jesus Cristo tem. E pelo que vi, a irmã Benedita disse que tinha uma historiazinha para contar. E eu vou botar aqui dentro a gravação da mensagem, né? Diga aí, irmã Benedita. Passa o microfone para ela. Nós moramos com Jardim. Não, peraí, conta com o microfone. Nós moramos com Jardim, sempre tinha culto campal. Mas nós não era crente, né? Aí chegava lá em casa e para fazer um culto. Aí o Antônio aceitou, né? O Antônio aceitou, fez esse culto, lá em casa domingo está. Aí quando foi no domingo, eu me levantei, fiz esse culto, aí terminou, aí quando foi no domingo, aí eu me levantei, abri a televisão para assistir a missa. Eu gostava muito de assistir a missa. Aí abri a televisão, saí na missa, aí não fiquei assistindo. Aí peguei e fui me deitar. Fiquei só ouvindo. Aí eu disse assim, meu Deus, eu só queria que Deus me dissesse qual é a lei certa. Porque nós fizemos culto hoje. Hoje eu estou assistindo a missa, eu não sei qual é a lei certa. Aí, por nada, eu adormeci, por nada. Minha tia apresentou um negão tão grande na minha frente, com 5 salamões, feio. Aí eu disse assim, Ave Maria, Senhor, eu te pedi, Pai, para tu me dizer qual era a lei certa e ver um negão desse com 5 salamões na minha presença. Aí me acordei. Aí eu disse assim, peguei e bati no Antônio. Eu perguntei a Deus qual era a lei certa, apresentou um negão aqui na minha frente, aqui com 5 salamões no peito. Não, Bibi, isso aí é igual da sua cabeça. Amiga, não, eu vi esse negão na minha frente aqui.
Aí disse, não, é porque tu foi muito impressionado com essas coisas. Eu digo, não, eu só pedi a Deus para me dizer que eu era mãe certa. E apresentou uma coisa feia dessa na minha presença. Pronto, aí eu fiquei tranquilo, né, na minha cabeça. Aí, quando foi bem os 15 dias, os três passaram lá de novo, pediram um sonho para fazer outro culto. Aí eu fui e falei pro irmão, assim, não, de uma coisa, faz um culto hoje aqui em casa. Aí amanhã eu abro a televisão aqui, aí eu peço a Deus para me dar uma certeza qual é a lei certa, e veio uma coisa tão feia me apresentando na minha frente, aí foi dizendo, irmã, eu sei que você não é crente, você está só aceitando a gente fazer o culto aqui na sua casa, mas isso aí é o demônio. Eu disse, irmão, só pode ser, né? Tentando tirar a palavra no primeiro solo. Pois é. Eu digo, mas irmão, porque eu por mim, eu não sei qual é a lei certa. Se é católico, porque só o que a gente vê aí é, né? É igreja. Mas a gente não sabe. Não, agora eu sei. Agora eu sei. Mas antigamente eu não sabia. A gente aceitava o culto lá em casa. A gente não era crente, mas a gente aceitava. O Antônio gosta muito de aceitar. Gosta muito de aceitar. Toda vida ele gostou. Ele não era estar nas igrejas, mas ele gostava. Ele se pedisse, ele deixava fazer culto lá em casa. Muito importante essa ilustração da irmã Benedita. Ela se converteu a Cristo, ela está com um mês, não é isso? Está com um mês, mas hoje ela tem consciência. Ela diz uma palavra que sempre os católicos dizem, outros dizem, sobre a questão da lei. Mas a conversão a Cristo não é uma conversão à lei, mas a próprio Cristo, entregar a vida pessoalmente a Cristo. E você nota que quando ela começou a se aproximar do Evangelho, ela teve esse sonho com esse negão. Já era um inimigo, o diabo tentando tirar a palavra do coração dela, causar confusão. Lembra que a parábola do semeador, ela foi repetida em Mateus, em Marcos, em Lucas, e cada um apresentou o diabo com um título. E Lucas apresenta ele como o diabo, o caluniador, o confuseiro, o intrigante. A Bíblia até fala de pessoas diabo, pessoas que são encrenqueiras, confuseiras. A Bíblia fala da mulher diabo, é aquela mulher que gosta de criar encrenca, criar confusão. Então ela se aproxima de Cristo, está querendo entregar a vida para Cristo, aí vem uma pessoa diabo dessa botar coisa na cabeça dela, ou então até sonhos, coisas da natureza. Mas o importante mas você vê Deus preparando a ela, arando o coração dela, amolecendo o coração dela, arrancando as pedras, as ervas daninhas, e chega ao ponto em que ela se rende a Jesus Cristo e ganha a alegria da salvação. Não porque ela mudou de uma lei. Deus vai limpando a terra. Eu lembro que nós estamos na casa do irmão Edson, que também já foi uma oficina mecânica. Eu trazia meu carro aqui. E quem estava falando do Evangelho para ele, dava um pulo lá. Não mexa com minha religião, estava um pouco bem longe. Mas depois Deus passou um arado no coração dele, e arrancou pedra, arrancou a erva. E para encerrar, eu vou pedir ao irmão Edson que louve a Deus agradecendo pela salvação dele, né? Que arrancou aí um bocado de coisa ruim, e agora ele está servindo a Deus, está produzindo coisa boa. E esse culto aqui é um dos frutos dele, né? Ele que pediu. Pastor, vamos fazer esse culto na minha casa? Isso aqui é um fruto de um terra boa. Então o irmão Edson é um terra boa. Hoje eu só quero agradecer a Deus, né? Eu passei por muita luta, muita provação, mas isso sempre me deu força, assim, me consolava, era Deus falando comigo. E Deus fala com a gente, com cada um, da maneira que Ele acha que você vai entender, que é Ele que está falando com você.
Cada um tem a sua fé, que é uma maneira de você enxergar Deus, né? Ele usar o arado com você. Comigo, quando ele fala comigo, eu já sei logo que é ele, e já me alegra o coração, já, às vezes quando a gente está triste, quem passa por luta sabe como é. Quando Deus fala com você, você está ali com uma dando carne diz, tem dia que a gente está desanimado, triste, aí Deus vem dar a palavra para você, olha Deus falando comigo, e você já levanta, né? E ali já. Aí, depois, vem de novo, você está triste de novo, e Deus é sempre assim, ele está sempre falando com você. Agora, o que eu noto muito é que quanto mais você quer que Deus fale sempre com você, é você se posicionar sempre em oração, sempre está ali lá. A terra com o céu é sempre a oração, né? Os pensamentos de Deus, é o dia todo você está ligado seu coração com Deus, aí Deus vai, você cria intimidade com Ele, o seu pensamento direcionado a Deus, e Ele vai falando com você, Deus vai se agradando da sua caminhada, e Ele vai falando com você. Eu queria agradecer a Deus por a presença de todos aqui, e que Deus possa manter firme esse culto, abençoar minha família, meu filho Daniel, a Ana, a mãe Daniel, e todos aqui que estão presentes aqui nesse culto. Agradecer ao pastor, Dona Carlita, por sempre estar dispostos a vir aqui a realizar esse culto com alegria e satisfação, sabendo que Deus está presente aqui conosco. Quero agradecer e pedir a Deus que acompanhe a todos no retorno da casa e abençoe, que Deus vai tocando a cada um dos nossos familiares, por quem, cada um de nós aqui, nós sempre lutamos e oramos, pedindo a Deus a conversão e a proteção de nossos filhos, de todos nós, né, nossos familiares. E nós nos preocupamos muito na vida de Deus, estar todos no caminho dele, né? No caminho dele, está com a Bíblia debaixo do braço, e no caminho está à espera de Deus, esperando a volta de Jesus. Isso é que eu acredito que cada um de nós desejamos para a nossa vida, para os familiares, né? Essa comunhão, essa união com Deus. A nossa preocupação com pais e mães é essa. Mas Deus se posiciona sempre na frente das nossas lutas, e o que Ele mais quer é que nós nunca desistamos. E às vezes a gente acha que está demorando a conversão dos nossos familiares, mas Deus diz: não temas, né? Não temas, eu estou contigo todos os dias. Eu trabalhar dele em cima do nosso familiar na hora certa. Minha mãe sempre orou por mim, e hoje estou aqui. Por isso eu digo: Deus quer que nós tenhamos paciência, que é no tempo dele que tudo acontece. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos.